Um ótimo dia para você que está chegando mais uma vez aqui em nosso canal para conferir mais um conteúdo. Quero aproveitar para louvar e bendizer o Senhor, agradecendo a Deus por essa rica, feliz e grande oportunidade de estarmos mais uma vez juntos para mais um podcast áudio. Continuando com a série de José, você que tem acompanhado esta série, deixe nos comentários o que você está achando. Quero aproveitar também para informá-los que eu estou gravando na minha casa, então vai ter sempre um barulho externo, mas eu peço que vocês foquem na mensagem de hoje, que por sinal vai falar ao seu coração. Quero aproveitar também, agradecer aos irmãos que estão sempre orando por nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. E quero destacar nessa mensagem de hoje que nós vamos compartilhar situações daquilo que José passou. Foram vários estágios, diversas lutas internas e externas, mas o Senhor estava com ele e ele venceu. Amém? Eu tenho certeza que a história de José, ela se encaixa em muitas áreas da nossa vida, porque ele foi provado em diversas situações por um longo período de tempo e amadureceu muito como homem, como servo de Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem vai ministrar o seu coração. Então, quero antes de começar a mensagem de hoje, fazer uma breve oração, apresentando ao Senhor a nossa vida, para que Ele venha nos direcionar na mensagem nesse podcast. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós curvamos diante de Ti o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Nos esvaziamos, ó Deus, de todo pré-julgamento, sentimentos carnais que muitas vezes nos impedem de ouvir a voz do Senhor. Os nossos corações está disponível, a nossa mente aberta para ouvir a voz do Senhor nesta mensagem. Nos ajuda, nos capacita, perdoa as nossas falhas, nos fortaleça e nos dê entendimento para aplicarmos esta passagem, esse texto na nossa vida. Obrigado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem está acompanhando a série de José, nós estamos chegando agora no 5º episódio. Quero trazer hoje o texto que se encontra em Gênesis capítulo 41, e eu disse no início da série que não tinha como prever quantos episódios seriam da série José. Fato é que algumas coisas aconteceram nesse meio tempo. Pensei, meu Deus, e agora? Com tantos acontecimentos, surgindo essa guerra que está tendo entre a Rússia e a Ucrânia, inclusive gravei um podcast nesse sentido, depois você confere aí no nosso canal, que fala sobre o princípio das dores. Você vai ser muito edificado através dessa mensagem. E eu quero trazer hoje para você o texto em Gênesis capítulo 41, e nós vamos abordar alguns versículos desse capítulo, mas eu quero iniciar aqui lendo o verso 1, que diz o seguinte: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Irmãos, é importante destacar que Faraó, ele vinha tendo sonhos, porém ele até então não sabia da interpretação deste sonho. E chegou a consultar ali na sua corte os adivinhos, e eles não sabiam dizer o seu significado. E o que me chama a atenção é que já fazia 2 anos que José estava na prisão, desde que ele tinha revelado o sonho do copeiro e do padeiro. Vamos voltar e lembrar nesse episódio que o copeiro, ele teve o seu sonho interpretado por José, o qual José mostrava que ele
seria restituído à sua função e o padeiro seria condenado à morte. Essa interpretação se confirmou. E José fez questão de falar para o copeiro para que ele lembrasse dele, para que falasse dele para Faraó. Porém, o copeiro se esqueceu. Creio porque também não havia necessidade de falar de José, sendo que não tinha nenhuma situação surgindo que precisaria da sua interpretação. Depois de 2 anos, então, foi que Faraó teve o sonho e o copeiro se lembrou de José, porque ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Então ele mencionou, dizendo a respeito do tempo que ele passou na prisão, dizendo ele de forma justa, por ter falhado com Faraó, foi enviado para lá, chegando na prisão conheceu a José e lá ele contou o seu sonho diante daquilo que ele estava aflito, porque tinha sonhado, mas não sabia a interpretação. José deu a interpretação para ele e ele explicando que José poderia interpretar o sonho de Faraó. Sendo assim, Faraó manda chamá-lo. Mas eu quero destacar um ponto desse versículo 1 que até rendeu uma mensagem que eu compartilhei com vocês aqui no meu canal, a última da série de José. E essa mensagem ela vai tratar de uma questão muito importante. O tempo que José ficou na prisão, ele teve uma experiência muito forte com Deus. Nenhum homem que fica na prisão, nenhum homem que passa por um processo tão violento como foi o de José, ele permanece da mesma maneira. Todo processo que nós enfrentamos, que nós passamos ao longo da nossa vida, ele nos molda a nossa forma de pensar e molda a nossa forma de agir. E o interessante nessa experiência que José teve na prisão, esses 2 anos que ele passou ali, ele, além de investir no seu relacionamento com Deus, José, ele foi paciente, que é uma virtude que nós precisamos desenvolver quando dependemos da direção ou de um favor da parte de Deus. E eu quero depois também citar uma experiência. O que é a experiência da prisão na vida de um homem? A prisão ela tinha 2 possibilidades na vida de José: ou matar os seus sonhos, ou reavivá-los no seu coração. E diante de tantas injustiças que ele sofreu, seria muito mais fácil ele se entregar ao desânimo, ao abatimento, devido às injustiças que ele sofreu. Temos que lembrar que José foi traído pelos seus irmãos. Ele foi rejeitado dentro da sua casa praticamente por todos os irmãos. Tirando seu irmão Benjamim, que ainda era muito pequeno, não tinha o entendimento, mas José foi rejeitado pelos seus irmãos, por causa dos seus sonhos, porque ele se destacava, porque ele era mais junto do pai, ele era mais presente com ele. Ou seja, por causa da preferência que Jacó manifestava de forma clara por José. Então tudo isso fez com que criasse uma rejeição à sua pessoa. E o sentimento de inveja era comum no meio da sua família. Mas o processo da prisão, o lugar do castigo, José usou como um processo de aprendizagem. O lugar de castigo virou o lugar de crescimento, de maturidade. Foi ali que ele investiu no relacionamento com Deus. E por mais que ele vivesse os seus conflitos internos, pensando em tudo aquilo que os irmãos dele fizeram,
quando lançaram ele numa cova, quando humilharam, rasgaram as suas vestes, traçaram um plano na frente de José, falaram, não, vamos dizer para o nosso pai que ele morreu. E José, vendo aquilo tudo, presenciando e ouvindo, né, aqueles planos sórdidos, sujos contra a sua vida, ele, quando se deparou mais uma vez com a prisão, ele se entristeceu, imaginando, será que de fato o meu fim será esse? Será que os meus sonhos vão ser enterrados comigo neste lugar? Por que que Deus me deu sonhos tão grandiosos? E por que agora eu estou nessa prisão? Irmãos, entenda que José tinha um dom de interpretar sonhos. Ele tinha a noção exata do que Deus havia mostrado para ele. Com certeza ele saberia, né? Ele conseguia interpretar os sonhos que ele tinha. E a realidade era diferente daquela que ele sonhava. Por mais que Deus mostrasse uma posição de governo, por mais que Deus mostrasse a ele que ele iria fazer a diferença naquela terra, a realidade era de prisão, de injustiças e de isolamento. Ele estava, na maior parte do período da prisão, sozinho. Ou seja, ele ficou em um momento sem contato com amigos, sem contato com qualquer pessoa ali no Egito, ficou isolado. E por mais que ele tivesse crédito com o carcereiro, por ter cuidado de alguns presos, isso não impedia ele de se sentir só, porque ninguém que ele compartilhasse as suas dores iria o entender. Imagina que naquele tempo uma prisão era como uma masmorra, um lugar que ninguém deseja estar. Era um ambiente fedido, era um ambiente desumano para qualquer prisioneiro estar. Ele estava jogado, barbudo, sem nenhum tipo de cuidado. E quem daria ouvido para um homem desse perfil? Cada um tinha suas histórias, cada um chega numa prisão por alguma coisa que tinha feito. E por mais que José pudesse alegar que era inocente, ninguém acreditaria nele, porque valia muito mais a palavra da mulher de Potifar, da qual tramou contra ele, mentindo que ele tinha tentado estuprá-la, do que a palavra de José. Ou seja, foi um processo extremamente doloroso e difícil de suportar. Deus em nenhum momento vai nos colocar diante de pequenos desafios quando Ele tem grandes projetos na nossa vida. Geralmente os desafios é na mesma responsabilidade que Deus vai colocar você para gerenciar e também na mesma proporção da honra. Então, se José estava enfrentando aquele processo, é porque de fato o caráter dele precisava ser moldado para o tempo de governo. E os 2 anos, ele lutou muito contra os sentimentos carnais. De quê? De medo, insegurança, impaciência. Porque a questão não é você não sentir medo, mas é você vencer o medo. A questão não é você não sentir raiva, mas é dominar a raiva. A questão não é você não desejar, não pensar, não maquinar o mal, mas é não deixar ser dominado por isso. Porque o inimigo, ele fala, com certeza, ele falou com José ali, diante daquela realidade, dizendo: o que deu os seus sonhos? Do que valeu você fazer tudo certo, se o seu fim foi parar nessa prisão? De que valeu a sua honestidade,
o seu caráter. Porque quando nós estamos sofrendo por fazer o bem, o inimigo sempre quer nos confrontar com mentiras, dizendo: olha, de que valeu você ser correto com as pessoas? Do que adiantou? Eu quero trazer um exemplo da história de um homem que tem muito a nos ensinar. E eu não sei se você já ouviu falar de Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele foi presidente da África do Sul. Ele morreu com 95 anos. Esse homem ficou 27 anos preso por defender a liberdade entre negros, por defender os direitos iguais entre negros e brancos, e para que as diferenças racistas pudessem ser tiradas do meio do seu povo. Ele sonhava como uma nação justa, solidária, aonde negros e brancos pudessem dividir o mesmo espaço, pudessem ocupar posições importantes, pudessem estar juntos, unidos, para construir uma nação melhor. E do outro lado tinham homens que faziam questão de separar brancos de negros, que foi o regime do apartheid. E isso criou-se uma divisão dentro da nação, onde negros tinham que morar em lugares piores, não tinha direito de votar, não podia exercer posições de destaque em qualquer área. Ou seja, eles sofriam todo tipo de racismo, de preconceito. E Nelson Mandela lutou contra tudo isso. Por causa disso, por levantar essa bandeira de querer liberdade, igualdade, um país justo e democrático, ele foi preso. 27 anos na prisão. Esse homem teve experiências grandiosas. A sua luta virou a luta de muitas pessoas que defendiam a sua liberdade. Pessoas que se manifestavam em vários lugares do mundo e aprenderam através da sua vida. Prenderam sim o seu corpo físico, mas nunca conseguiram prender os seus ideais. Nunca conseguiram prender a sua esperança de ver uma nação mais justa. Então a história de Nelson Mandela também dá para trazer um pouco para esse tempo que José passou na prisão. E Nelson Mandela cresceu nesse processo de discriminação. No período em que ele esteve preso, quando seus algozes ou lançavam palavras pesadas contra ele na prisão, agiam de forma agressora contra os negros de seu país, ele manteve a calma. Ele respeitava os seus opressores. E depois de cumprir esse período na prisão, ele dialogou com aqueles que o perseguiam. Ele se tornou justo com aqueles que queriam o fim dos negros, que queriam dividir o país. Nelson Mandela foi um homem que inspirou milhões de pessoas a buscar os seus direitos. Inspirou negros a não se sujeitar a regimes totalitários, racistas. E ele foi um exemplo, não só para a nação da África do Sul, mas para o mundo. Os seus próprios inimigos passou a admirá-lo depois que ele saiu da prisão. Quando ele se tornou presidente da República da África do Sul, ele colocou os seus algozes em posições importantes no seu governo.
Ele honrou aqueles que o perseguiu, que o afligiu, para demonstrar que o que eles fizeram com ele não era o que ele ia fazer com seus opressores. Então, irmãos, é uma história muito bonita que eu recomendo você depois pesquisar no YouTube e conhecer, de um homem que lutou pela liberdade e por direitos iguais de negros na África do Sul. E o seu exemplo marcou toda aquela nação. E tem algumas frases que ele citou no tempo em que não só esteve na prisão, como também fora, e essas frases viraram símbolo para o combate contra o racismo, contra a indiferença. E eu vou citar algumas. Tem uma, por exemplo, que ele diz o seguinte: o bravo não é quem não sente medo, mas quem vence esse medo. Então, ele sentiu medo, principalmente quando esteve preso. Ele viu seus irmãos sendo mortos justamente por querer seus direitos respeitados. Milhões de negros foram oprimidos na África do Sul na época do regime do apartheid. Outros foram mortos por defender liberdade, democracia e direitos iguais. E ele era uma voz, a voz daqueles que não queriam mais serem subjugados por causa da cor da sua pele, ou porque era de uma tribo. Mas eles queriam respeito, eles queriam viver em harmonia, eles queriam viver num ambiente onde todos pudessem ter a mesma oportunidade de vencer na vida. E a prisão mudou o coração desse homem. As pessoas não entendiam como ele não tinha raiva daqueles que o oprimiu por tanto tempo na prisão. Pois é, José também foi um homem que lutou com esses sentimentos. Ele estava na prisão, mas a prisão não estava dentro de José. E hoje muitas pessoas que não estão na prisão, mas vivem prisões emocionais, pessoas que não conseguem se libertar da mágoa, do ódio, do ressentimento. José poderia sair dali e pensar ou maquinar um plano contra aqueles que fizeram mal a ele. Porque depois que ele interpretou o sonho de Faraó, que eu vou destacar ainda aqui nesse podcast, ele foi indicado pelo próprio Faraó à posição de governo, e ficando ele responsável por toda a nação. Só Faraó estava acima dele. Mas quem controlava a nação praticamente em tudo era José. Quando ele foi promovido à posição de governo, era praticamente como se fosse um primeiro-ministro. Mas eu quero falar aqui como se deu essa interpretação. No versículo 9 do capítulo 41 de Gênesis, diz o seguinte: então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôsam na casa do comandante da guarda. A mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. Então, e tal como nos deu a interpretação. E fui restituído ao meu cargo.
e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Estou lendo aqui na versão NAA. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Irmãos, olha só. Quando chega o dia da honra, quando chega o dia que Deus prepara para colocar você numa posição de honra, não importa onde você esteja, Deus vai ao seu encontro. Deus manda pessoas ao seu encontro. José sofreu diversas humilhações. Talvez pessoas olhassem para ele e rissem. Talvez ele se sentisse injustiçado a respeito da sua própria vida diante de tudo que ele estava vivendo. Mas esses sentimentos não dominaram o seu coração. Ele resistiu. E assim como Mandela nos deu um exemplo, sendo um prisioneiro, dizendo que não é que ele não sentia medo, mas ele venceu o medo. Não é que você não deve perdoar, você deve perdoar aqueles que o oprimem. Mas você não vai esquecer a ofensa. Eu digo que perdoar é como uma cicatriz. Você perdoa, mas a cicatriz está lá. Só que quando você toca nela, você não sente dor nenhuma. Perdoar é assim, meu irmão. Você não vai sofrer de amnésia, esquecer o que te fizeram. Só que quando você toca na cicatriz, aquilo não dói, não te afeta, é apenas uma lembrança das batalhas que você lutou e venceu. E é o que eu disse aqui, tem muitas pessoas que estão livres fisicamente, mas vivem prisões emocionais por causa da sua mágoa, do seu ódio, do seu rancor. E José agora está sendo conduzido à presença de Faraó para interpretar o sonho que ele tinha tido. Preste atenção, no versículo 15 vai dizer o seguinte, estou lendo Gênesis capítulo 41. Este lhe disse, no caso, Faraó, tive um sonho, e não há quem o interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu, isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Preste atenção, José não quis se aproveitar da informação que Faraó tinha a respeito dele. Ele fez questão de colocar Deus à frente dele. Não era José que ia dar a interpretação. Ele mesmo disse, essa capacidade não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Irmãos, é tão bom, é tão maravilhoso, é tão lindo quando uma pessoa exalta o nome de Deus e não confia na força do seu conhecimento, nem na força do seu braço, mas ele esvazia e reconhece as suas limitações e fala, olha, não sou eu que faço, não sou eu que interpreto, mas é Deus que está em mim. É Ele que vai dar a interpretação favorável. Lembra quando Davi foi enfrentar o gigante Golias? Davi falou, olha, você não está afrontando a mim, mas você está afrontando o Deus de Israel. E nessa batalha, o Deus de Israel vai entregar você nas minhas mãos. E assim foi. É tão importante quando o homem conhece o seu papel,
o seu lugar. Ele não se envaidece com elogios, nem quer posições de destaque, mas se humilha, procura exaltar o nome do Senhor diante daquela situação e procura honrar o nome do Senhor. Porque, na verdade, nós não somos nada. Nós temos muitas limitações e José reconhecia as suas limitações. Tanto que ele fez questão de falar para Faraó: não está em mim essa capacidade. Essa resposta não virá de mim, mas de Deus. Então Faraó disse a José, já no versículo 17: no meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas, fracas e muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam a aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois me vi, em meu sonho, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. E depois delas, nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Preste atenção. José estava dando a Faraó a interpretação dos sonhos. Nessa parte, no versículo 30, ele vai dizer o seguinte: que os 7 anos de abundância vai ser esquecido quando chegar o tempo da seca. Geralmente isso acontece. Muitas das vezes, quando você ajuda alguém, ou quando você recebe o favor de Deus em uma determinada fase da sua vida, quando você passa por dificuldade, a sensação que vem é que você está sendo injustiçado e que Deus nunca fez nada por você. É muito perigoso quando você está passando por uma dificuldade ou por uma provação, você alimentar um sentimento de ingratidão dentro de você. Porque a ingratidão, ela faz com que muitas pessoas permaneçam em zonas de sofrimento por um tempo mais longo. A ingratidão, ela destrói a ponte do favor. E tem pessoas que recebem favor de Deus, mas que quando chega o dia mau, ela só tem boca para murmurar e para reclamar. E elas declaram com a sua boca, através da sua murmuração,
como se Deus nunca tivesse feito nada por elas. Cuidado, tenha gratidão, porque todo ingrato permanece mais tempo no sofrimento, justamente para entender o valor da gratidão, principalmente aquelas pessoas que te ajudaram um dia. Nunca se esqueça de agradecer. Isso é sinônimo de humildade e de gratidão a tudo que Deus fez na sua vida. Isso honra o nome do Senhor, quando você tem um espírito de gratidão. Então, continuando aqui, no verso 31, e não será lembrada, a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. E de fato, o período de escassez traz muito sofrimento. Só que Faraó estava diante de um homem sábio, de um homem que estava preparado para o governo. E no verso 33, continuando, agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto por administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher o cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardá-lo em armazéns. E assim os mantimentos lhe servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, porque a terra não será destruída pela fome. Aí no versículo 37 vai dizer: o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, o homem em quem está o Espírito de Deus? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui no versículo 37, Gênesis capítulo 41, Faraó está dizendo: será que poderíamos encontrar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus. O próprio Faraó reconheceu que o Espírito do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estava sobre José. O próprio Faraó reconheceu que só Deus poderia fazê-lo, através de José. Então, olha a glória, o nome do Senhor sendo honrado através da vida de José, através da interpretação daquele sonho. Continuando, versículo 39. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Irmãos, vale a pena ser fiel a Deus? Olha o momento da honra. O momento da honra agora é chegado. O momento da honra agora é chegado na vida de José. Ele é reconhecido por ser um homem sábio. Ele é reconhecido por ter um Deus sobre a sua vida. E agora eu quero fazer um paralelo desse texto com o Salmo 112. E o que o Salmo 112 nos diz a respeito de José? Eu quero abrir aqui com vocês
e quero ler alguns pontos deste salmo. Este salmo, ele foi escrito retratando a vida de muitos personagens da Bíblia. Creio que José, em diversos versículos deste salmo, a sua vida encaixa. Ou seja, esse salmo, na realidade, encaixa com vários pontos do caráter de José e da forma como ele era diante de Deus através da sua fé. O Salmo 112 vai dizer o seguinte: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Olha só, José era um homem que tinha prazer em construir um relacionamento íntimo com Deus e buscava isso dia após dia, principalmente quando esteve na prisão. Outro ponto, versículo 2: a descendência do justo será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Outro ponto em comum aqui com José nesse salmo, versículo 3: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Irmãos, você percebe que tudo que fizeram contra José foi instrumento de Deus para honrá-lo e abençoá-lo? Deus converteu na vida de José aquilo que os seus inimigos viam como maldição, Deus transformou em bênção por causa da sua fidelidade. Outro ponto importante: aos justos nasce luz nas trevas. Irmãos, é importante destacar esse texto, porque muitas das vezes, na maior parte das vezes, nós vamos estar passando por situações adversas, por trevas emocionais, por situações que você vai achar assim: não há solução para mim. Essa causa já está perdida. É impossível vir acontecer alguma coisa boa. Não importa se é na saúde, talvez você esteja passando uma luta, ou alguém que você ama que esteja passando por algum problema grave de saúde, seja no relacionamento. Preste atenção nesse versículo: aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo, ou seja, Deus é bondoso, compassivo e justo. Feliz é aquele que se compadece e empresta. Irmãos, quantas pessoas José serviu ali no Egito como governador, ajudando aquela nação. Olha só, ele defenderá sua causa em juízo. Deus nunca deixou José desamparado. Outro ponto: não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Irmãos, coisa linda. E de fato, o que José fez até hoje serve para nossa memória. A história de José é lembrada por todos aqueles que leem a palavra de Deus, meditam nas Sagradas Escrituras, têm a oportunidade de lembrar ou relembrar mais uma vez o que Deus fez na vida de José. Outro ponto importante: o coração bem firmado não teme. E outra: até que veja a derrota dos seus inimigos. E aqui, de fato, ele viu o diabo ser envergonhado e todos aqueles que o oprimiu foram lhe pedir ajuda, mesmo sem saber que era ele. E ali os sonhos que José teve, Deus foi revelando cada um. Outro ponto importante: ele distribui, dá aos pobres a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Foi o que aconteceu com José. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome.
o desejo dos ímpios perecerá. Irmãos, é maravilhoso quando você medita neste salmo, fazendo um paralelo com a vida de José. E eu fui preparando esse estudo, e é interessante como as coisas vão chegando para mim na hora que eu estou preparando o podcast. Então aqui nós vemos como este salmo encaixa com o perfil do personagem, que foi José. A fidelidade, o amor, o perdão, a humildade. E não podemos esquecer que até chegar ao governo demorou 13 anos. Para chegar o dia que ele interpretou o sonho de Faraó e foi promovido à posição de governador, foram 13 anos. José foi honrado de uma forma poderosa na terra. Deus honrou de forma poderosa o nome de José por causa do seu caráter, da sua humildade e do seu amor pela palavra de Deus. Ele era aquele homem que ouvia os conselhos a respeito da fé de seu avô Abraão, aliás, de seu avô Isaque, do seu pai Jacó, do seu bisavô Abraão. Isso para ele era mais do que uma inspiração. Ele tinha identidade, ele sabia a quem ele pertencia. Ele pertencia a uma nação vitoriosa, a um povo eleito, a um povo escolhido por Deus para governar não só na terra, mas também nos céus. Irmãos, a história de José nos inspira a confiar em Deus, a não desistir dos nossos sonhos. E mesmo que seja difícil, mesmo que você trave lutas terríveis, mesmo que as perseguições sejam grandes, mas a fidelidade, a paciência tem a sua recompensa. E disse mais Faraó, versículo 42, na realidade 41, E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinam-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então, irmãos, aqui nós vemos a honra, a posição. O que é a posição de governo? Quando Deus coloca você na posição de honra, todos têm que reconhecer. E nem que eles não queiram. Agora imagina você, ele poderia, por exemplo, agora tinha toda a autoridade para isso,
mandar prender a mulher de Potifar pela calúnia que ela fez contra ele. Mas ele não agiu dessa forma. A Bíblia aqui não nos fala disso, porque o coração de José, nesse tempo da prisão, foi mudado, foi transformado. No lugar do ódio, ele estava hoje com o coração construído em perdão. Em vez de perseguir, ele estava ali para unir o povo numa causa importante, que era plantar, produzir, colher, guardar nos celeiros para enfrentar os 7 anos de escassez. Ou seja, José foi responsável por unir a nação do Egito nesse período, justamente para sobreviver na escassez. Nos 7 anos de abundância, ele orientou, ele ajudou o povo, administrou os recursos de forma inteligente, e no período da escassez, a nação do Egito atravessou durante todos os 7 anos de seca, de fome, entre aspas, sem sentir nenhum tipo de agravo, porque tinha os celeiros cheios e provia o povo de alimento. No versículo 48, estou lendo aqui no capítulo 41 para a gente encerrar, José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e guardou nas cidades. De cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Olha só, irmãos. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição, passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. Começaram os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Irmãos, olha que coisa extraordinária. No lugar que poderia ser da sua vergonha, ele estava sendo honrado. A sua esposa deu 2 filhos, e ele fez questão de colocar o nome dos filhos de Manassés. Um chamou de Manassés porque Deus fez esquecer todo o sofrimento, toda a humilhação que ele passou. Então, quando ele olhava para o filho dele, ele: olha, eu não posso mais dizer que eu não perdoo. Eu não posso mais dizer que eu vou continuar guardando raiva ou mágoa ou ressentimento de alguém. Não, Deus me fez esquecer. Manassés. E depois, o nome do seu segundo filho, de Efraim, que ele disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição, na terra do meu sofrimento. Os filhos dele simbolizavam a bênção de Deus na sua vida, o favor de Deus sobre a sua vida. Então isso eu acho muito bonito. Outro ponto, aqui já fechando hoje o podcast, versículo 55, né? Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Olha a autoridade. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios
porque a fome aumentava na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Irmãos, ele prosperou a terra do Egito, porque agora ele estava vendendo alimento para todo mundo. Todos aqueles que estavam sofrendo com aquela escassez, agora iam ao Egito comprar alimento. Das mãos de quem? De José. Então, no próximo podcast, nós vamos trazer o momento do encontro entre José e seus irmãos, e mais um podcast que eu peço para vocês ficar ligado, acompanhando aqui nosso canal. Então, para você saber quando a gente vai postar novos vídeos da série José, se inscreva, ativa aí o sininho, é importante, porque quando eu postar novo conteúdo você vai ser notificado, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha sido edificado de forma rica através dessa mensagem hoje. O nosso objetivo é ser um canal de bênção para você. Quero agradecer a todos aqueles que estão acompanhando esse conteúdo, acompanhando essa série. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Vamos encerrar como uma oração? Nada melhor, né? O Senhor falou conosco, vamos orar, agradecer a Deus por essa mensagem, por esse podcast, porque Deus falou comigo e creio que Ele também falou com você. Fiquei até um pouco rouco, vou tomar um pouco de água. Então, irmãos, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e soberano Pai, obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia. Obrigado pelas vidas que me acompanham nessa série. Tenho certeza que muitas pessoas foram edificadas nesse podcast de hoje. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando sabedoria a agir como José, ter paciência na dificuldade, entender os propósitos do Senhor no meio das aflições da vida. Não permita, ó Deus, que o inimigo prevaleça contra nós, mas que os Teus planos, Senhor, nas nossas vidas sejam maiores, infinitamente maiores. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que até aqui nos acompanhou. Que o Senhor possa abençoar as suas famílias, que o Senhor possa abençoar os seus lares, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast.